a respiração da igreja. Esse é o tema de hoje. Oração. A respiração da igreja. A igreja não pode, a oração, a igreja, nós não podemos deixar isso de lado, porque não pode ser só um hábito a oração. Eu oro porque eu sou obrigado, eu oro porque tem que orar. A gente precisa entender que o cristão, ele precisa orar, ele precisa conversar com aquele que ele diz que é pai dele, que é o salvador dele, que ele vai morar eternamente no céu, e não há essa comunicação, que é a oração, é um diálogo, a oração. Então nós precisamos entender isso. De vez em quando a gente vê pessoas dizendo assim: eu passei o dia e nem lembrei de Jesus, tipo assim, nem lembrei que eu sou crente. Esquisito, eu não consigo entender isso. Uma pessoa que se diz salva em Jesus Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, não orar. Irmãos, e orar não precisa ser numa posição, não existe uma posição para orar. Eu só oro quando eu estiver sozinho, eu só oro quando eu estiver no meu quarto, eu só oro de joelho, eu só oro e eu tenho que falar, verbalizar. Não, você ora com entendimento. O único que tem capacidade de ler a sua mente é o Senhor. Então você pode falar com Ele na mente, com o seu entendimento. Então assim, você não pode ficar sem orar. Não tem como você levantar e no mínimo dar um obrigado, Jesus. Só isso. Quando você perceber que você está vivo, obrigado, Jesus, porque eu estou vivo. Como foi dito aqui, tem gente que não chegou no dia 31. Tem gente que o prazo de validade foi antes, já foi. Mas nós, a igreja do Senhor, nós não estamos aqui de bobeira. Você não está vivo só para viver. Você está vivo porque você é um homem, uma mulher de Deus, que tem um chamado, que tem uma missão, que tem uma responsabilidade, e um dia o Senhor vai requerer de você tudo que Ele te deu, os dons que Ele te deu. E aqui todo mundo tem dom, porque todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Então assim, nós temos dons para manifestar as pessoas que estão nas trevas, que não conhecem a luz verdadeira, e nós temos isso de sobra para Ele. A oração não pode ser apenas um hábito cristão, mas a respiração espiritual da igreja. Por isso nós precisamos orar. Nós oramos sozinhos, nós oramos juntos, nós oramos em casa, nós oramos. Alguém aqui paga para orar? Não. Alguém aqui é obrigado a não orar? Não, isso não tem como. Não tem como. Então assim, é um presente que nos foi dado de comunicação direta com o trono de Deus, o trono da glória, com o Espírito Santo, através do Espírito Santo. Nós precisamos usufruir dessa arma poderosa que é a oração. Assim como o corpo humano não pode viver sem respirar, a igreja não pode viver sem oração. É por isso que eu tenho medo quando eu vejo ou ouço alguém dizer: nossa, o dia foi tão corrido que eu não lembrei de orar. Gente, que triste. Que triste. Você não conseguiu achar um tempo com o seu Salvador, com o nosso Criador, com o nosso Deus maravilhoso, soberano, que vai vir buscar uma igreja. Nós cantamos isso. Nós precisamos orar. Atos 4:31. A oração é um negócio poderoso. Eu acho que vocês ouviram, na minha oração nós falamos de dois nomes de duas pessoas, um adulto e um bebê, que o Senhor ouviu a nossa oração. Se vão glorificar Deus, problema deles, mas nós oramos, e o Senhor ouviu a nossa oração, como foi testificado hoje de manhã, né? E Deus deu uma palavra através de uma irmã para um irmão da igreja que estava precisando, e ele está ancorado nessa palavra, não porque a irmã falou, mas porque Deus usa os seus servos, e a gente honra as pessoas que Deus usa para nos abençoar. Você vê, quem ora, ouve a voz de Deus. Quem ora sempre tem alguma coisa para falar para alguém, e coisa boa, coisa de conquista, coisa de vitória, coisa de ânimo, e nós precisamos viver nisso. Atos 4:31, e tendo eles orado, as pessoas que estavam na casa, moveu-se o lugar em que estavam reunidos.
como a nossa igreja. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A prioridade é anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser anunciada. Esse versículo acontece logo após Pedro e João serem libertos pelo Sinédrio. Os religiosos da época que proibiram, liberaram eles, mas proibiram. Vocês não podem mais falar desse Jesus. Vocês não podem mais falar desse Jesus. Olha, que coisa doida. Vim falar para nós que nós não podemos falar de Jesus? Só se for um maluco. E nós somos mais malucos ainda, e a nossa resposta... Nunca. Antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Seja o que esses homens fizerem, nós não obedecemos em situações como essa, de nos calarmos, de falarmos do nosso Jesus, do nosso Cristo, do nosso Messias, do nosso Salvador, o nosso advogado, conselheiro, Senhor, médico, amigo fiel. Gente, o leão da tribo de Judá, o nosso guerreiro por excelência, o nosso general, meu Deus do céu. Ultimamente o Senhor tem despertado em mim, em cada celebração, Senhor, eu quero ver o Senhor operando, eu não quero ficar vendo sinais assim, nossa, não, eu quero que você sinta Deus, que você tenha sede, Senhor, eu vou no culto ansiosa para te ouvir, eu preciso sentir alguma coisa do Senhor no culto. As minhas orações ultimamente têm sido essa, para que você, claro, se você sentir, eu vou sentir. Se você sentir, quem estiver do seu lado, se estiver focado no Senhor, vai sentir também, porque moveu o lugar, todos foram cheios do Espírito Santo, com um objetivo único, anunciar, não é ficar dando profecia e ficar, não, quando Deus usar, Deus vai falar e Deus vai fazer, mas a prioridade nossa é deixar Deus falar, e às vezes Deus vai repreender, às vezes Deus vai ministrar uma bênção, mas nós precisamos desejar, sentir a voz de Deus, seja sim, seja não, ou seja, espera um pouco. Qualquer uma dessas, vindo de Deus, meu Deus, como traz paz, como traz alívio para os nossos corações. A igreja, ao ouvir o relato deles, porque eles foram presos, e eles, Pedro e João, e falaram, nós fomos presos, proibiram a gente de falar, a igreja, ao ouvir o relato deles, não se intimida com aquela situação. Foram mais ousados ainda na oração e, como resultado, aconteceu algo extraordinário. A oração da igreja. Eles foram presos, eles chegaram no lugar e falaram, o Senhor nos soltou e tal, beleza, maravilhoso, mas os caras proibiram a gente de falar de Jesus. Proibiram. Mas, como diz o texto de Atos 4... moveu-se o lugar, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com mais ousadia, sem medo de ser preso, de ser morto, seja o que for. Nós estamos em Cristo, vivos, ou caso venha a morte, nós não nos separamos de Jesus, nós estaremos cada vez mais unidos a Ele, tanto vivo como de repente... deu o seu tempo aí, você partiu. Quem fica sofre por um tempo, porque quem está vivo tem uma ação, tem uma responsabilidade, tem uma missão de seguir em frente. Seguir em frente não é seguir em frente como umas múmias, não, é seguir em frente com ousadia, com autoridade. Todos sofremos quando alguém parte. Nós sofremos quando um filho nosso está desviado, quando um cônjuge não quer vir para Cristo, quando um parente nosso próximo, um vô, uma avó, um tio, não quer vir para Jesus. A gente sofre com isso, mas para nós a vida continua. Nós não podemos ficar parados. Jesus, ele morreu e ressuscitou e deu uma missão para a igreja. Ele deixou claro, pessoas vão morrer, pessoas vão ter dificuldade para aceitar Jesus, mas você
que está em Cristo não pode parar. A nossa missão é levar vida, levar esperança, levar o poder do Espírito Santo. Impõe a mão nas pessoas, para que eles recebam o Espírito Santo como nós recebemos, para que eles sintam essa alegria, esse avivamento de falar com Deus em oração. Nós precisamos viver isso, moveu-se o lugar. A oração fez um lugar se mover. A oração fez com que o Espírito Santo descesse e operasse sobre a igreja, com objetivos poderosos, simples, mas poderosos, uma missão, de a gente não parar de falar de Jesus, a gente não deixar de sermos pequenos Cristo, aonde formos. Olha quantos lugares podem ser abençoados por cada vida aqui que é um pequeno Cristo. Onde nós colocamos as plantas dos nossos pés tem que ser abençoado. Aonde nós chegamos e cumprimentamos alguém, esse alguém que está sendo cumprimentado por nós, ele precisa sentir a autoridade de Deus, uma autoridade diferente. Se ele tiver dúvida e perguntar, é porque nós estamos em Cristo. Mas a crise, esquece crise, no céu não tem crise, Cristo não tem crise, Deus não tem crise, nós não estamos em crise, nós que estamos em Cristo, porque aqui não é o nosso lugar de descanso, aqui não é a nossa morada eterna. Aqui é um lugar de passagem, mas a gente tem autoridade pela oração de fazer os lugares serem movidos, as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Meu Deus, gente, a gente, com todo o amor, nós somos poderosos em Cristo Jesus, e a gente não pode andar de cabeça baixa. Por isso a gente precisa ter uma vida íntegra. É num piscar de olhos. Deus vai te ver naquele piscar de olhos, em casa fazendo nada, escolhi fazer nada em casa e está achando que vai dar tudo certo. Não vai. A reunião da igreja, irmãos, a gente chega, a gente vê, eu gosto de ver a movimentação, os irmãos conversando no início do culto, mas tem um momentinho ali, quando bate o relógio os 5 minutos, dá uma paradinha, alivia o teu coração e fala com o Senhor. Coloca diante dele as suas expectativas do culto, as suas necessidades, os seus agradecimentos, porque nós temos nós todos temos necessidades, mas todos nós temos o que agradecer. Todos nós temos o que agradecer, então nós precisamos demais. Esse Atos 4 aqui, não foi o Pentecostes de Atos 2, tá? Esse é o segundo Pentecostes registrado em Atos. A diferença entre o 2, o Espírito Santo desceu primeiro e inaugurou a igreja lá no Atos 2, lá que tinha mais de 400 pessoas lá, demorou um pouquinho para o Espírito Santo se manifestar, 280 pessoas, 280 crentes não aguentou e foi embora, ficou 120 e de repente um vento veemente veio, chamas como de fogo pairaram sobre a cabeça das pessoas, eles começaram a falar em novas línguas. Esse é o Atos 2. O 4, é um outro avivamento que, através da oração da igreja, lá no primeiro, o povo, os discípulos estavam reunidos, e olha, irmão, é trágico a situação, tinha mais de 400, não aguentaram esperar, acharam que estava demorando demais, sobrou 120, mas esses 120 incendiaram o mundo, porque eles foram tomados pelo Espírito Santo que está em mim e está em você. Desse dia em diante, o Espírito Santo começou a operar, a fazer manifestações, porque o Cristo subiu para preparar o lugar, e Ele disse que deixaria o Consolador para nós, e você precisa... Gente, você vem para o culto, e está preocupado com as coisas desse mundo, e eu não estou falando com os problemas que você tem, é com as diversões. Não, quando a gente vem para a igreja, a gente tem que focar, galera. Desculpa, eu fico tremendamente magoado, triste quando eu chego aqui. Desculpa, eu vi, então eu não vou falar o nome, mas eu chego aqui, fulano está no celular, jogando, assistindo filme, assistindo outras coisas. Quando você vem para a igreja, meu Deus, isso é muito triste. Se eu, um mero mortal, cheio de pecados, fico triste, imagine o teu Senhor. Você vem para a igreja como se viesse para um momento de lazer, ou vem obrigado pelos pais? Não, a gente vem, eu venho, com muita alegria. Meu Deus, obrigado por ter vencido mais um dia. Eu poderia ter opinado por desviar, por ficar chateado, mas aqui é um lugar separado para o Senhor.
nós nos reunimos em nome de Jesus. Na oração a gente fala um monte de coisa, mas quando você vem para cá, você fica nesse... Ele não, dependendo de como você usa, ele não é maldito, não é amaldiçoado. Mas você vem para a igreja preocupado com jogo, com joguinho, com série. Meu Deus, em nome de Jesus, não faz mais isso não. Pelo menos aqui. Ou faz escondido, para eu não ver. E olha que eu estou longe de chegar perto de Cristo. Eu vendo e não vendo não dá nada. Mas Cristo antes de mim já viu. Meu Deus, eu sei. Quem estava aí sabe que eu estou falando com você. Mas eu estou dando um alerta para toda a igreja. Gente, quando você chegar aqui, o celular é só para uma notícia de morte. Só. Ah, fulano, corre aqui na minha casa que fulano está saindo tapa. Não, eu vou orar daqui. Resolve aí o que dá para você resolver. Porque você vai chegar lá e vai fazer o quê? A sua oração é mais poderosa que sua presença com qualquer tipo de ação que você tenha lá. Depois você vai. Quem que é a prioridade? É Cristo ou é você e os seus problemas pessoais ou familiares? É Cristo, Ele que diz isso, eu só estou repassando. Eu apanho nisso também. Mas nós precisamos ir avante em nome de Jesus. Então assim, Atos 2, houve o Pentecostes, inauguração da igreja. Atos 4, houve uma renovação. No 2, inauguração. No 4, uma renovação. Para a galera não sair do foco. O foco é Jesus, o foco não é celular, não é resultado de raio de jogo. Quanto que eu já fui torcedor, eu já chorei por resultados ruins do meu time ou da seleção brasileira. Irmão, não ganhei R$1 por chorar. Meu time ganha e perde aí o tempo todo. Tô nem aí. Eu estou preocupado com a minha vida com Cristo, com a vida da igreja com Cristo, e nós precisamos do renovo, porque todos nós já fomos perseguidos de alguma forma. Fomos perseguidos na escola, no trabalho, em casa, em algum lugar você foi perseguido, você é perseguido e você será perseguido. Não fica achando que você... vai ficar... Não, a cada dia basta o seu mal, e nós somos luz, e a luz quando entra, ela dissipa as trevas, a treva fica revoltada. Você já teve essa experiência de não fazer nada e gente perto de você ficar revoltado com a sua presença. Por quê? Porque você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que tem princípios, uma pessoa que diz não para o pecado, que diz não para as perversidades que nós temos hoje em dia. Nós precisamos ir além, em nome de Jesus. Essa inauguração da igreja no Atos 2, essa renovação da igreja com a sua missão em Atos 4, isso nos mostra que o cristão precisa constantemente orar para viver cheio do Espírito Santo para cumprir o propósito. No propósito não é só frequentar a igreja, aqui você é abastecido, reabastecido, mas com uma missão, é ser luz lá fora. A sua luz precisa brilhar mais lá fora, precisa brilhar muito lá fora. Deus move os céus e a terra quando a igreja se une em oração, e a gente tem resposta disso. A gente tem muitos testemunhos. A gente não viu o mar abrir, não andamos sobre as águas, não multiplicamos. Em partes nós não multiplicamos os pães, mas na sua casa está faltando alguma coisa? Se está faltando, Deus quer multiplicar através da assistência social da igreja. Você só precisa falar. Fala com o seu líder, fala com a gente, manda um zap, nós queremos te ajudar. Nós vamos te ajudar. Aqui não tem, nenhum líder dessa igreja é um avarento, é um monte de vaca. Não. Todo mundo é generoso aqui, todo mundo compartilha, né? Esses dias aí o Senhor me engordou, só para me abençoar um irmão com a camisa. E engordou só aqui, porque aqui continua tipo sapinho, tudo pequenininho. Não, quase tudo, pelo amor de Deus. Poxa, que maldade. Deus faz o que Ele quer, irmãos. O irmão orou e Deus agiu lá e fez. Não se prenda às coisas dessa vida. Se você orar, Deus vai falar: olha, não se preocupa com nada disso não, cara. Se preocupa com nada disso não. Nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. Quando a gente tem Jesus,
Cara, a nossa roupa fica bonita, o nosso rosto começa a brilhar, o cabelo fica bonito, a gente fica cheiroso sem ter perfume caro. Hã? A gente é apaixonado pelo cônjuge, pelos filhos, pela família, pela igreja. O nosso cônjuge é apaixonado por nós, mesmo não tendo nada, como diz a Bíblia, né? Não tinha parecer nem formosura, mas o Senhor sempre arruma alguém para nos amar, e nós precisamos viver assim, meus irmãos. A gente precisa ser feliz. A oração abre caminhos para o agir de Deus. A oração. Pelo amor de Deus, quando você fizer alguma coisa para abençoar alguém, não faça selfie que está abençoando a pessoa. Não. Ele já fez lá. Já está gravado, já está no livro. E você vai receber uma pedrinha para a sua coroa dessa sua ação. Nós não podemos ser que nem o mundo, fazer para se aparecer. Se você fizer para se aparecer, como foi cantado, o fogo vai descer, vai queimar e vai desaparecer. Porque você já recebeu a glória aqui. Então, a oração para o agir de Deus fortalece a nossa fé e dá mais poder para você e para a igreja. Você quer sentir o poder de Deus? Ore. Você quer sentir Deus te usar? Ore. Isso é para todos que estamos aqui. Se você tirar 1 minuto de oração com a sua criança em casa, gente, Deus pode usar essa criança para abrir seus olhos. Se a gente orar, os céus se movem. O Senhor abre portas onde não tem portas. O Senhor quebra grilhões, cadeias. Mas você precisa orar. Você estuda, você trabalha, você tem que fazer comida, você tem que dar banho em criança, você tem uma rotina gigantesca. Faça tudo isso orando. Quando você esquecer, ou seja, desculpa aí, eu estava orando lá no banheiro, dando banho na criança, esqueci de continuar a oração, eu já estou aqui no fogão fazendo uma comidinha e esqueci de orar. Continua lá. O Senhor, Ele te conhece, Ele sabe que a gente não é 100% espiritual e a gente está bem longe disso, mas a oração abre caminhos para a ação de Deus, fortalece a nossa fé e dá poder para a igreja. Agora vamos lá. Onde não há oração, não há mover e nem vida espiritual. Ponto 1, a oração sustenta a vida espiritual. A oração sustenta a vida espiritual. Vai melhorar isso, hein? Eu não vou atrapalhar mais os slides da igreja daqui a um tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A oração sustenta a sua vida espiritual. Ah, pastor, estou fraco, fique forte em nome de Jesus a partir de agora. O Senhor nos uniu aqui, o Espírito Santo está no meio de nós, para quê? Para só fazer um bem bolado? Não. Eu quero te empoderar, fala comigo. Fala com o chefe, fala com o Todo-Poderoso, fala com o que pode tudo. Oraçãozinha, suave. Não precisa. Ah, mas o fulano ora tão bem, eu não sei orar. É mais fácil Deus te ouvir do que ouvir o fulano que sabe fazer uma oração bonita. O Senhor não está atrás de oração bonita. O Senhor está atrás do seu coração, dos seus lábios, da sua entrega. Então a oração sustenta a vida espiritual. 1 Tessalonicenses 5,17, que é conhecido de todo mundo. Orai sem cessar. Orar sem cessar é um negócio individual. É para mim, é para você. O Senhor já disse, orai sem cessar. Por que você não ora sem cessar? Seja o que for que estiver acontecendo, seja qual for a perturbação que você tem, ore sem cessar, porque o Senhor está sempre pronto para te ouvir. Deus não precisa de agenda. Olha, eu vou achar um lugar na agenda para você, tá, fulano? Você orou aí, mas segura aí. Fica orando e depois eu falo contigo. Não, o Senhor não tem isso. Ele é tão poderoso, é tão difícil de explicar, mas Ele ouve a oração de cada um de nós e de milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ele é Deus, por isso Ele é o nosso Deus, por isso nós estamos aqui adorando Ele, adorando ao Pai em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo. Assim como a respiração é contínua, a oração deve ser constante. Sem oração o cristão enfraquece, perde a direção e fica vulnerável. Se você der 1 minutinho, nós falamos isso semana passada, você está numa crise, você está num desespero, você está numa ansiedade, aquele negócio que parece que você fica preso numa caixinha, que às vezes você quer morrer, você está pedindo, me leva, Senhor, porque assim, me leva, eu não sei o que fazer, eu não tenho saída. Se você tirar 1 minutinho, Jesus me socorre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara, ele vai fazer, ele vai
trazer uma paz no seu coração, às vezes nem resolve a situação, mas vem uma paz no seu coração, fala, não, calma aí. Não, vamos devagar que vai dar tudo certo. São frases que Deus coloca através do Espírito Santo no meu e no seu coração. Oração não é perder tempo, é investimento na vida espiritual, no reino de Deus, na sua família, na igreja, na intercessão que você é a pessoa que chegou aos seus ouvidos a necessidade de algum desconhecido, chegou só o nome. Senhor, visita o fulano de tal, o nome dele é tal. Aonde ele estiver, visita ele, toca nele, liberta ele. Irmão, segredo, pelo amor de Deus, quando alguém pedir oração por você para abençoar alguém, se esse alguém não está em Cristo, primeiro você ora por libertação. Liberta o fulano, faz ele te reconhecer como Senhor, e depois é um milagre atrás do outro. Até a derrota é milagre para nós, o povo de Deus, porque Deus continua no controle. E a derrota, que a gente chama de derrota, se estamos debaixo da vontade de Deus, e é Deus que está no controle de todas as coisas, o que nós chamamos de derrota é vitória, porque Ele está no controle. Não tem lugar nenhum escrito que Deus dá derrota para você. Vou te fazer um derrotado, vou te fazer um miserável desgraçado. Não tem. É só agraciado, é só abençoado, e às vezes é por pouca coisa. Oração é pouca coisa. Nós não precisamos pagar para orar. Nós não precisamos nos vestir para orar. Nós não precisamos fazer um monte de coisa para orar. Aonde você estiver, como você estiver, ore, que o Senhor vai sustentar a sua vida física, espiritual, financeira, amorosa. Deus, Ele é poderoso para abençoar, e Ele não abençoa pela metade. A bênção sempre é completa, nem sempre do nosso jeito, mas o jeito dele com certeza sempre é melhor. Então orar não é perder tempo, é investir no reino, é investir nas bênçãos e nas realizações que você deseja. Cristão que não ora é como um corpo sem ar. Quando você vai lá é Urbana, né? É Urbana, né? Que tem aquele pessoal deitado numa caixinha bonitinha e tal, cheio de florzinha, e a gente às vezes chora, e às vezes a gente vai lá para tomar café, comer uma bolachinha. Chegou ali, não tem ar. Você já colocou? Já perguntei isso, eu já fiz e eu quase morri com o frio que é colocar a mão num morto, sem vida, um corpo sem vida, um corpo sem respiração. Se a igreja não ora, ela morre. Se você não ora, você está morrendo. Você precisa entender isso, você precisa orar. Seja o que for que você esteja fazendo, você precisa orar, para que as coisas aconteçam. A nossa oração, irmão, não muda. A gente tenta fazer uma oração só de agradecimento. Quando a gente cai na real, a gente está pedindo. A gente começa agradecendo. De repente a gente começa a pedir. Nossa, eu estou pedindo. Não, eu vim só para agradecer. Você começa a agradecer. De repente você está pedindo de novo. A gente é assim, e Deus sabe, Ele não se irrita com a gente não, a gente se irrita com as pessoas, a gente se irrita com a gente mesmo, mas Deus não, Deus é muito além, então é bom falar com Ele, e quando Ele fala, irmãos, traz paz. Nossa, Ele traz paz na luta, na tribulação, na guerra, na falta de dinheiro, seja lá o que for. Deus sustenta a sua oração se nós orarmos ao Pai em nome de Jesus. Eu trouxe um exemplo, Daniel, no capítulo 6, fala de, mesmo sob a ameaça da cova dos leões, que fizeram lá uma artimanha para tentar pegar o irmão Daniel, ou o ministro Daniel, que era uma pessoa íntegra, um cara que se dava bem, com 3, 4 impérios que ele foi ministro. O cara se dava bem, o cara era bom. Mas ele era bom porque ele tinha uma disciplina, um costume. Ele orava 3 vezes ao Deus dele. Ele orava e acabou. Descobriram, tentaram ver falcatrua, né? Tentaram ver se ele roubou, se o cartão de vacina dele era de verdade ou não. Tentaram ver um monte de coisa. Não viram nada. Falou, ele tem um calcanhar de Aquiles. O Deus dele. O cara é fã do Deus dele. A gente não conhece, diz que é um Deus invisível, tal. A saída para a gente pegar ele é fazer um decreto para ninguém orar, a não ser para o imperador. O imperador, gostosão, né? Se achou, não pensou direito, meteu o anelzão lá e confirmou. Não, decreto confirmado. Durante um mês só vão orar para mim. O que Daniel fez, gente?
na hora da crise, sabendo que ele ia entrar numa presepada, ele foi para casa. Ele continuou os 3 tempos de oração que ele tinha. Foram lá e caguetaram ele. Ele foi parar onde? Na cova dos leões, bateu o maior papo com os leões, gente, trocou uma ideia. Sabe aquela historinha lá que a serpente falou? Provavelmente ele passou uma noite batendo papo com os leões, com os reis da selva, né? Porque lá provavelmente tinha leão, tinha leoa. Sentaram lá e passaram uma noite, fizeram um culto lá, fizeram uma vigília, e o leão fazia uau, e ele fazia uau, e foi aquela coisa maravilhosa. Quando o rei chegou de manhã, Daniel, pelo amor de Deus, o seu Deus te livrou? Oh, fica frio, fica tranquilo, estamos tudo tranquilo aí. Ó. Prepara os caras que me... Eu ia falar sacanearam, mas não pode, né? Os caras que aprontaram comigo, prepara eles aí. Preparou os caras, sai Daniel sai, jogou os caras nem caíram direito e já foram estraçalhados pelos leões. Gente, você tem noção do o que é você ter uma disciplina de oração? E Deus te livrar do Satanás, te livrar dos parentes, te livrar dos patrões, das perseguições que às vezes você não tem nem ideia. O Senhor sustenta a tua oração. Daniel é um caso, o resultado é sempre positivo. Deus sustenta, Deus livra e Deus honra. Ele fez com Daniel e vai fazer com você. Daniel não é melhor do que a gente. Daniel não é melhor do que a gente. Porque ele não era arrogante, não era orgulhoso, não era metido. E eu não falo isso com arrogância, que ele não é melhor do que a gente. Nós não vimos, e o Senhor mesmo disse, bem-aventurados que não viram, mas creram. Somos nós, a igreja do Senhor. Vou dar um outro exemplo de uma outra pessoa maravilhosa, gente boa. É o tal de Jesus, no Getsêmani, antes da cruz. No momento mais difícil da sua vida, o que Jesus fez no Getsêmani? Ele orou. Gente, ele já tinha tido uma experiência com o traidor. Gente, eu já tinha cortado a cabeça de Judas. Naquela mesa eu já tinha virado no giraia. Eu já tinha olhado para Judas, vou entregar para os 11. Sabe quem é meu traidor? É o Judas, quebra ele. Jesus não. Ô Judas, o Satanás já está no C, cara. Vai fazer o que você tem que fazer, vai lá e faz o que você tem que fazer. E me deixa em paz. E seguiu a vida. Seguiu. Jesus no momento mais... Irmão, você tem tribulação? Eu sei que você tem. E às vezes é sua família. Tem 4 pessoas na sua família e às vezes tira a tua paz. Imagine no Getsêmani. A história diz que Jesus, ele ficou tão perturbado, tão atormentado, tão sobrecarregado, porque ele não carregou o pecado, que ele tinha mãe, mas não tinha pai. Ele tinha os irmãos que não acreditavam nele. Vamos dizer, os problemas dele era esse. Mas não, ele carregou no Getsêmani, ele sentiu o peso do meu e do seu pecado, da minha e da sua traição. Ele sentiu. Gente, deve ter sido tenebroso, porque os discípulos, ele tem uma hora que ele chega e fala, cara, vocês não conseguem ficar 1 hora em oração? O negócio estava tão pesado que dava sono. E não dava sono de cansaço, era o sono do ambiente, da situação. Todo o pecado do mundo focou naquele lugarzinho, naquela pessoa, naquele Deus que se fez homem e habitou entre nós. Deve ter sido muito cansativo, deve ter sido uma depressão terrível. Você tem problema? Quantas vezes você suou sangue? Eu não vi ninguém da igreja, que eu saiba, ninguém da igreja. Depois conta para nós aí, se você suou sangue em algum problema que você teve aí. Mas ele suou sangue, ele sofreu. Ele sofreu uma tremenda depressão naquele momento para que a gente fosse livre. O texto diz que ele estava angustiado ao ponto de suar gotas de sangue, mas em oração foi fortalecido pelo anjo, em Lucas 22. Se até Jesus, o Filho de Deus, orou e foi sustentado pelo anjo, imagine nós, meros mortais. A gente precisa orar. Você precisa orar. Ah, pastor, mas eu... Esquece, pastor, mas eu. Tá? Qualquer desculpa é esfarrapada para o crente que diz que é crente, que diz que vai morar no céu, que vai ser arrebatado, que é especial, que é luz, que é sal, que é bênção, que é testemunha viva. Ah, não dá para orar. Não é assim, pastor. O senhor tem uma vida fácil. O senhor tem uma vida fácil. Cada um tem, desculpa, a vida que merece. Eu tenho
problemas em casa. Eu tenho um filho desviado. Fez 18 anos e agora está namorando. Nossa, que legal. Não. Mesmo que ele esteja namorando uma menina, eu queria que eles estivessem na igreja. Como a Laura e o Renan estão na igreja. Como você está na igreja. Como nós estamos na igreja. Gente, pensa bem. Aquela pessoa sua que não está aqui, se ela morrer, ela vai para o inferno. Você tem uma ideia de que de lá não sai mais? Então a gente precisa orar, que Deus vai sustentar a nossa oração. Essa pessoa vai ser salva ou ela não vai ser salva, mas Deus vai salvar você. Deus vai trazer paz no seu coração. É doido. Morreu o meu amor. Nossa, não aceitou Jesus. Você não vai sair falando, mas, nossa, não aceitou Jesus, foi para o inferno. E o Espírito Santo vai te consolar, vai te confortar. É coisa doida. É coisa de Deus, é coisa para crente, é coisa para quem entrega. E ninguém morre sem a oportunidade de aceitar Jesus, de se entregar verdadeiramente para Jesus. Então ore sem cessar, ore o tempo todo, para que você receba o sustento do céu, para suportar os dias difíceis, para não deixar Cristo por nada. Não deixe Cristo por nada. A oração sustenta a vida espiritual da igreja. E sua também. Não fique naquela conversa, vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Eu não vou na noite da conquista, mas você ora por mim? Irmão, a gente até ora, mas não vai resolver, porque quem que está com problema e precisa de orar? Quem que Jesus quer que vá aos pés dele de forma figurada? É você com problema. Eu vou te ajudar. Os irmãos que estão aqui em oração na noite vão te ajudar. Mas se você não estiver aqui, não tem jeito, a nossa oração vai te manter vivo, mas a bênção você tem que buscar. Por que eu tenho que buscar e você não? Você é pastor. Nossa, hoje de manhã nós falamos, né? O julgamento da igreja, o julgamento das pessoas de Deus vai começar por quem? Pelos pastores. Gente, não vai começar, não, senta aqui, Orisvaldo, esse lugar é especial para você e tal. Não, vem aqui, fião. Você pisou na bola nisso, naquilo, vai abrir meu livro lá, né? Meu Deus, que vergonha. É sorte que lá não vai ter vergonha. Mas todos nós estamos debaixo da mesma fé, do mesmo Cristo. Alguns com mais responsabilidade, outros com menos. Mas todos nós, um dia vamos chegar diante do Senhor. E se você chegar lá com as mãos vazias... Não, eu acredito que você nem chega com as mãos vazias, tá? Porque a gente já pregou aqui, eu não sei se foi semana passada, Deus usa as pessoas que trabalham. Deus não usa preguiçoso. Vai ter com a formiga, segundo, acho que o nosso irmão Salomão, né? Vai ter com a formiga, seu tranqueira, seu bicho preguiçoso. Falou ontem aqui também, né? Falou ontem aqui também. Dos menininhos e das menininhas. Os menininhos que não trabalham, mas quer namorar. Quer patrocínio do papai e da mamãe. Meu Deus, tem misericórdia. Nossa, eu pensei que tinha acabado o meu tempo já. Está quase acabando, né? Ó Deus falando aí, está quase acabando. E eu ouço a voz de Deus claro. Eu ouço, a voz de Deus está sempre, e às vezes Deus faz assim. Eu não sei se ele tem coxa, mas ele faz assim na coxa. E eu entendo. Vamos lá. 2. Onde não há oração, não há mover e nem vida espiritual. A oração traz poder para a igreja. Tiago 5. Orem uns pelos outros. Olha aí. Ore uns pelos outros. Os filhinhos de papais aí, não é sentido literal, né? Os filhinhos que têm pais. Você precisa orar pelo seu pai, mocinho, mocinha. O seu pai é um tranqueira, né? Às vezes tem pai que é tranqueira, né? Tem pai que é tranqueira. Mas ore por ele, porque ele vai para o inferno se ele não aceitar Jesus. O pai está com problema financeiro? Filho, olha pelo pai. A sua oração é poderosa. Gente, eu sinto, eu trabalhei a vida toda com jovem e adolescente, eu acredito, Orisvaldo, não está escrito na Bíblia, mas que a oração de uma criança, a oração de um adolescente, a oração de um jovem, meu Deus do céu, é tremenda. A nossa oração de adulto é maravilhosa, é tremenda tal, mas a oração de uma criança, de um adolescente, de um jovem, cara, eu acho que é demais. E tem filho que não ora para o pai. Na verdade, deve ter filho que ora, Senhor, leva o meu pai porque ele enche muito meu saco. O ciclo vai ser quebrado em você. Você vai morrer primeiro que o seu pai.
Então, filhos, amem, obedeçam, honrem os seus pais. Pais, em nome de Jesus, não fica perturbando em excesso também, porque a gente também é um pé. A gente é um pé. Que às vezes a gente... Mas vamos devagarzinho, vamos orientar as nossas tochinhas. Vamos orientar. Você, pai, tem poder. E a gente já falou isso várias vezes. Seu filho não tem que te amar, não. Seu filho só tem que te obedecer. Só isso. Se precisar dar uma batida forte na mesa, dê. Se ele vacilar muito, faz uma tatuagem na cara dele. Faz uma só. A Bíblia diz que é para os pais bater nos filhos. Me perdoe os psicólogos aqui da casa. Se o filho vacilar, desrespeitar, gente, não bata, pelo amor de Deus, com a havaiana, tá? Porque daí é brincadeira, né? Aí você tá... Não. Diz que a vara de marmelo é boa. Alguém tem vara de marmelo aqui? O Domênico deve ter, né? O Domênico tem tudo lá na casa dele. Diz que a vara de marmelo é boa. Vai me entregar no... Vai lá, passa pelo psicólogo, fica 2, 3 anos lá no psicólogo. Quando o psicólogo saber que você é crente, ele vai ficar com mais raiva de você ainda. Mas Deus vai manifestar poder para você libertar aquele psicólogo, aquele conselheiro tutelar do Satanás. Eles vão se converter. Porque eu sei a gente boa. E só apanha quem precisa apanhar. Não tem um pai aqui que é ruim o suficiente para bater. Não, eu vou bater porque eu quero bater. Amanheci com vontade de bater no meu filho, eu vou bater. Não existe. Pelo contrário, a gente é tudo bobão. A gente demora. E tem filho que é doido. Eu chamo o conselho tutelar. Chama o conselho tutelar, o prefeito, o delegado. Chama o Nine. Chama o cabeça de ovo. Chama quem você quiser. Mas eu vou encher o teu lombo. Você vai ser homem. Nós apanhamos. Não apanhamos? A maior parte de nós aqui apanhou. E a gente virou coisa ruim? Não. Se a gente não tivesse apanhado, a gente era um monte de tranqueira. Então assim, filhos, você pode fazer tudo para não apanhar. Seja um bom filho, em nome de Jesus. Deus dá poder. Se você orar, Deus transforma você filho. Né, Pedrão? Deus transforma. Não é, Mandinha? Que agora não é mais Mandinha, agora é Amanda, né? Mandinha era quando era criança. A Grazinha, que não é mais Grazinha, é Grazi, né? A Grazi, a espanhola. A gente pode ser melhor. O poder de Deus está disponível até para esse tipo de transformação. Você ser um filho melhor. Gente, você vai trazer paz para o papai e para a mamãe. Papai e para a mamãe já tem conta para caramba para pagar. E daí tem você ainda como um problema dentro de casa. Para com isso, para de dar problema. Misericórdia. Tiago, orem uns pelos outros para serem curados. Você tem poder se você estiver diante de Deus em oração. Você tem poder. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós podemos orar juntos, nós podemos orar sozinhos. A igreja junto, Deus manifesta poder. Você sozinho, Deus manifesta poder na sua vida. Deus não tem mendigaria com ele não, em nome de Jesus. Pentecostes de Atos 2. A igreja estava reunida em oração quando o Espírito Santo foi derramado. A igreja estava em oração. Gente, toda a Bíblia, quando se fala de oração, se fala de vitória, se fala de bênção. O momento é difícil, mas o Senhor traz a luz. O Senhor faz as trevas serem dissipadas. Como resultado, foram revestidos do poder para testemunhar. E a primeira pregação de Pedro, quem viu The Chosen agora, a temporada 5, né? Vi que Pedro lá está pregando sem a unção, né? Está lá, né? Está se esforçando, mas não dá nada certo. Nem os irmãos discípulos falaram, não, para, que você não foi chamado para isso. Mas depois dessa descida do poder de Deus, através daqueles que estavam orando, Pedrão foi lá e fez uma pregação. E se você ler a pregação de Atos 2... é a pregação que nós fazemos. É a pregação simples que você pode fazer. E mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. Pensa bem, irmão. A gente está 7 anos aqui, orando. Não teve 3.000 almas aqui ainda. E isso em 7 anos, não foi um dia. Então você vai orar, o Senhor vai operar a salvação. Lá nas 3.000 almas que é da sua família, do seu trabalho, seja lá onde for que está perturbando a sua vida, ora, o Senhor responde, o Senhor vai te abençoar, o Senhor nos abençoe. A oração abriu portas para o derramamento do Espírito, a oração transforma o ambiente, derruba barreiras e abre portas. A oração traz paz.
E essa paz, a gente vê que os problemas não são tão grandes assim. Os discípulos não receberam ousadia porque eram fortes ou porque eram bonitos, mas porque oraram. A igreja que ora não tem perseguição, porque é revestida do poder do Espírito Santo. Esse não tem perseguição, irmãos, é no sentido figurado, porque nós temos perseguição, mas nós estamos preocupados com a perseguição? Não. Vai te prender? Deixa prender, vou ficar famoso. Tem um VIP preso. Nós vamos lá te visitar. Por que você foi preso? Por causa, não, bateu na mulher. Não, aí eu não vou não. Aí não vou não. Foi preso porque não pagou pensão. Não vou não. Agora você foi preso porque estava falando de Jesus para alguém, e esse alguém ficou perturbado porque você foi racista, foi antissemita, foi lá, sei lá o quê. Aí eu vou. Eu vou lá porque eu vou buscar unção, porque você estava cheio do poder. Você foi preso, eu não fui. Você está com a moral no céu melhor do que a minha. Eu vou lá para você orar por mim. Porque você perturbou tantos moradores da terra com Cristo, que você foi preso. Olha que coisa gostosa, que coisa linda, que história maravilhosa, que currículo maravilhoso. Meu Deus, que coisa. Deus traz poder quando nós oramos. A igreja que dobra os joelhos diante de Cristo nunca dobra diante dos problemas. Os problemas virão, mas Deus vai fazer os problemas ficarem pequenos. Você vai ter uma paz que excede todo entendimento. A gente fala muito sobre isso, meu Deus do céu. Pedro na prisão, em Atos 12, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava continuamente. Como resultado, o anjo o libertou milagrosamente, abrindo as portas de ferro. A oração da igreja move o céu e as cadeias. A oração muda tudo. Muda tudo, muda você. Às vezes é você que precisa ser mudado, mas às vezes muda algumas situações. Quando a igreja ora, o Espírito Santo age, portas se abrem, corações endurecidos se rendem e milagres acontecem. Quando a igreja ora, você que não ora, é por isso que você tem essa vidinha, é por isso que você ainda tem cara de pobre e de feio. Cadê o Elias? Elias é um menino maravilhoso. Ele está cada vez mais bonito. Olha bem, esse menino está bonito, gente. O que está acontecendo com ele? Jesus, oração. E com certeza o Paulão deve estar orando que nem doido. Meu genro. Vou ensinar meu genro a cortar carne. Eu vou ensinar meu genro a ser açougueiro. Eu vou ensinar... Eu pedi desculpa para ele semana passada, eu vou ter que pedir de novo, né? Não, mas, gente, eu vejo o menino diferente. Tá, tudo bem, ele está do lado da Pietra, mas ele está diferente. Ele está diferente. E vocês outros aí vão orar, tá? Não fica pegando porcaria aí não. Você não é carne de segunda nem de terceira. Na verdade, você não é nem carne, você é espiritual. Deus vai trazer a bênção para você. Deus vai fazer um milagre na sua vida. São jovenzinhos ainda? São jovenzinhos ainda. Mas a gente, se tudo der certo, ainda nós vamos fazer o casamento deles, se eles forem até o fim com o namoro, não é não, Paulão? É isso aí. Ferrou, hein? Pai tem que ser assim mesmo. Ninguém namora só para ficar. Quem namora para ficar, vai ficar na tribulação. A gente namora com objetivo, que nem foi falado ontem, né? Namoro, objetivo, casamento. Ouviu aí? Mandinha, Grazinha? Os meninos que tá assim? Os meninos das correntes de prata, né? Deus é maravilhoso. Então Pedro na prisão, a igreja orou e o milagre aconteceu. Deus empodera, dá poder para a igreja. Quando a igreja ora, o Espírito Santo age. Uma igreja sem oração é fraca, mas uma igreja que ora é cheia do poder de Deus. Nós precisamos disso. 3, onde não há oração, não há mover e nem vida espiritual. A oração mantém a unidade do corpo. Irmãos, a gente precisa ter paciência uns com os outros. Ninguém, se vocês fossem parecidos comigo, vocês não iam gostar de mim. Por isso você é do jeito que você é. E eu te amo. E você, desculpa, você precisa me amar. Se você não me amar, é você que está mal. A Bíblia diz que a gente precisa amar uns aos outros, não é? O segundo maior mandamento. Então, nós somos diferentes, a gente precisa conviver com isso, com essas diferenças.
Tem paciência com as pessoas, tem paciência. Tem gente que gosta mais de uma coisa, gosta de outra. Tem gente... Fala com os líderes de ministério. Todo mundo quer dinheiro dos ministérios, todo mundo quer dinheiro para comprar o que vai achar legal para o seu ministério. Aí o cara do outro ministério, não, está gastando muito dinheiro com fulano, fulano pede muito dinheiro de bobeira. Não, cada ministério vai pedir dinheiro para melhorar o seu ministério. E eu tenho que entender isso. Eu posso até dizer não, por falta de dinheiro, porque eu não sou avarento. Ixi, eu quero que a conta da igreja vive zerada e todo mundo feliz. Não tem problema com isso não. Então, em nome de Jesus, nós precisamos manter a unidade. Atos 1:14. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica. Você precisa orar. Você precisa orar. Você não consegue orar em casa? Vem orar na igreja. A gente tem um monte de reunião para você orar. Não tem problema nenhum você chegar aí, ajoelhar, ficar num cantinho assim, meio esquisitão, né? Eu me lembro no outro Connect, o Du estava num canto, está em pecado, mas ele ia fazer momento, estava desesperado, estava suando sangue, quase suando sangue, para fazer o momento dele. Depois eu falei, nossa, o Du sozinho, a mulher dele separada, isso é pecado. Olha, pastorzão, pastor Eli, né? O Eli do Samuel, né? Mas depois eu abençoei, eu fiz que nem, oh Deus, glória a Deus. Mas a gente vacila, você percebe? A gente vacila, mas a gente precisa estar unido. A gente precisa perdoar o irmão chato, a irmã chata. A gente precisa perdoar. Não é fácil, mas nós fomos chamados para perdoar. E perdoar é que nem blasfêmia do Espírito Santo. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Tem gente aqui que vai para o inferno. Desculpa. Meu Deus, saiu. Não era para sair. Vai para o inferno por falta de perdão. Vai para o inferno. A Bíblia que diz. Eu só estou dando um toque. Eu só estou avisando de novo. A oração coletiva fortalece a comunhão da igreja de Cristo. Quando a igreja ora unida, ela anda em um só propósito. O propósito de nós, os VIPs, é ser luz e sal. É ser bênção, é ser solução. Nós não somos problemas em lugar nenhum. Você não pode ser problema no ministério, você não pode ser problema na igreja, você não pode ser problema no trabalho, você não pode ser problema na escola, você não pode ser problema com seu cônjuge, você não pode ser problema com seus filhos. Nós somos a solução. Nós, os VIPs, nós somos a solução. Se nós mantermos a unidade entre nós, horizontal e vertical. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, como diz aquela música. Vai dar tudo certo, irmão. Eu não sei se nem sei se é de crente isso, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como em Atos, assim como em Atos, quando nós nos unimos em oração, barreiras espirituais e físicas são quebradas, caem por terra. Onde tiver barreira vai cair em nome de Jesus. Cadeias são quebradas. A irmã Marina vai terça-feira, né? Passar por uma perícia. Deus abençoe em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas, esses caras das perícias que são difíceis pra caramba, seja quebrado e o Senhor amoleça o coração de quem vai te atender para que tudo dê certo em nome de Jesus. Cadeias são quebradas quando a igreja ora unida, vidas são libertas, avivamento acontece, corações são transformados. Sabe aquele coração ruim? Ele vai ser transformado em nome de Jesus. E se você for para o céu, você não vai se preocupar, porque lá não vai ter preocupação, vai ter consciência. Como vai ser? Não sei explicar. Consciência vai ter, porque o Lázaro e o rico tinham consciência. Vai ter, só que não vai ter sofrimento. Mas em nome de Jesus, não pare de orar. Quando a igreja se reúne em oração, quando a igreja é convocada para orar, para jejuar, você não pode faltar. A oração une o que o inimigo tenta separar e dividir. Os casais da igreja são casais abençoados em nome de Jesus. O espírito de separação, o espírito de maldade, o espírito de não aguento mais, vai sair em nome de Jesus, e a gente vai amar mais ainda, amar até com um excesso de frescura, de lambeção. Né, Lia? Ui, é isso aí, Lia, glória a Deus. A igreja unida vai vencer. Sem oração não há vida, não há poder, não há unidade. A oração é a base da igreja, que quer permanecer firme até a volta do Senhor. Você imagina se Jesus volta hoje e a galera do celular está no celular? Ah, gente, desculpa aí, eu não sou Deus. Eu vou subir rindo. Tchau!
Tá, não vai funcionar assim, porque senão a gente briga nos ares. Mas é mais ou menos isso. É isso que Deus está falando hoje para nós. Ore, ore, ore. Chegou aqui, vindo para a igreja, na hora de tomar banho, antes de tomar banho, na hora do almoço, na hora do CT VIP, na hora que você acorda. Isso quer dizer, ore o tempo todo. Fica na presença de Deus, que milagre Ele vai fazer. Ele é bom nisso. Ele é especialista em fazer milagre. Então assim, se você não ora, você não vai ter vida. Se você não ora, você não vai ter poder. Se você não ora, você além de ser chato, você vai ter visão. Isso é coisa do diabo. Jeremias 33:3. Ele está junto com a frase final. Para você que ora, clame a mim e eu responderei. E direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Esse é o nosso Deus. Se você falar com Ele, Ele vai te revelar coisas grandes e maravilhosas. Ele vai abrir os caminhos para que os seus sonhos se realizem, para que o seu casamento seja maravilhoso. Vai dar tudo certo se você orar. Porque se você orar, você é de Deus. Se você orar, você entende que antes vem vigiar e orar. Você vai vigiar e vai dar tudo certo. Ore não apenas por si, mas também pelos irmãos, pela obra de Deus e por todas as outras pessoas da sua vida. Ore sem cessar. Se você orar, o Senhor vai revelar coisas para você abençoar a vida de pessoas. Nós precisamos, como semana passada, estarmos unidos, andarmos juntos com Cristo. Nós precisamos, estando junto com Cristo, orando. O seu milagre vai chegar. Ele pode não chegar do jeito que você quer, mas aquela voz maravilhosa do céu vai direcionar para você, e você vai sentir a paz do Senhor. Você vai sentir a presença de Deus na sua vida, e você vai ver que o negócio é bom demais. Então, não pare de orar. A oração é a respiração da igreja.